Boa noite, sejam todos bem-vindos na nossa reunião pública de sábado do Centro Espírita Maria Angélica, que tem sido reuniões com palestras gravadas, especialmente para a reunião do sábado, não são palestras antigas. Nós damos as boas-vindas a todos os amigos, a todos os corações que estão acompanhando as atividades virtuais do SEMA nesse período especial que nós estamos vivendo e sofrendo. Então sejam todos muito bem-vindos a essa casa de amor, essa casa de estudos, essa casa que ampara tantos corações, tanto moral quanto materialmente. Nós agradecemos a oportunidade de estarmos mais uma vez aqui nesse ambiente virtual da Irmã Maria Angélica, que está atingindo tantos corações, tantas pessoas. Temos tido notícias de pessoas que não eram espíritas e estão acompanhando os cursos, as palestras, pessoas espíritas, mas de diversas localidades, do mundo inclusive, que têm acompanhado as atividades, mostrando aí a abrangência da doutrina e o carinho da Irmã Maria Angélica por todos nós. Sejam todos muito bem-vindos. E se por acaso hoje estiver chegando alguém pela primeira vez, seja igualmente bem-vindo ou bem-vinda. E para mais informações, busquem acessar o nosso site www.sema.org.br. Lá tem várias informações sobre a nossa casa, a nossa história, nossas atividades, que no momento a maior parte delas está interrompida temporariamente, mas tem muitas informações interessantes lá. E é um momento que nós precisamos reforçar as orientações, né? Os espíritos têm nos trazido essas orientações através de psicografias e orientações através da mediunidade segura, de que nós precisamos reforçar a vigilância, a prece, a conexão com o alto, vigiar o nosso pensamento, participar dessas atividades, como elas têm sido poderosas no sentido de produzir fluidos salutares, no sentido de produzir uma ambiência mais serena, mais segura para cada um de nós. Os espíritos têm insistido muito em nos chamar a atenção nesse sentido. Queríamos reforçar os avisos sobre as atividades online que estão acontecendo. Nós temos muitos cursos na casa. Nesse momento estamos conseguindo manter um curso, que é o do Evangelho segundo o Espiritismo, às terças-feiras, das 20 às 21h10. Já tivemos 8 aulas, mas não tem nenhum problema. Quem não estiver acompanhando ou tiver perdido alguma aula, elas ficam todas disponíveis na internet, no nosso canal do SEMA no YouTube, podem acessar as aulas anteriores. E às quintas-feiras nós temos tido palestras, às 20 horas também. Elas são transmitidas online, ao vivo, como o curso de terça, direto da nossa sede no Recreio, da sede do SEMA no Recreio, onde nós estamos estudando as leis morais do momento, que é a parte terceira do Livro dos Espíritos. E agora, aos sábados, já temos o terceiro sábado hoje, com palestras também no sábado às 18 horas, que já era um horário de reunião pública da nossa casa, em que nós estamos gravando especialmente para essa palestra temas diversos para o nosso estudo, para a nossa reflexão, para o nosso refazimento. Além disso, a evangelização de jovens está acontecendo online também, através de plataformas específicas, e mais informações no site do SEMA. E a evangelização de jovens, de crianças, através de vídeos gravados que estão sendo enviados para os responsáveis das crianças. Mas não só as atividades doutrinárias, mas nós estamos mantendo muitas atividades assistenciais, em especial a doação de cestas básicas, leite e sustagem para os nossos assistidos, para as famílias cadastradas nos nossos lares, o Lar de Angélica 1 e o Lar de Angélica 2, continuam. Nós não poderíamos interromper esse programa de assistência a essas famílias, muitas delas ainda mais afetadas, de momentos mais dolorosos ainda do que os habituais, e por isso
nós estamos aqui hoje pedindo que quem puder doar leite em pó, sustagem ou uma cesta básica completa, não estamos aceitando nesse momento itens da cesta básica, apenas a cesta básica já fechadinha, já completa, podem entregar ou comprar e mandar entregar, mas apenas às terças-feiras, das 9 às 15 horas, na nossa sede do Recreio. O endereço completo está lá também no nosso site, que nós já comentamos aqui. Nós queríamos agradecer muito a ajuda que já temos recebido, que sempre recebemos, né? Porque tudo que é feito em nossa casa é através da ajuda que todos os frequentadores, voluntários sempre fizeram, mas especialmente nesse momento tão difícil em que as atividades que ajudam a pagar os funcionários, as contas da casa, como o brechique, a cantina, a livraria, elas estão fechadas. Então nós estamos contando única e exclusivamente com as doações daqueles que frequentam, estão assistindo ou que trabalham na nossa casa, e pedimos para aqueles que podem, porque nós sabemos que é um momento que está afetando a todos nós, inclusive financeiramente, mas aqueles que podem continuar fazendo as doações, independente do valor. Os dados bancários estão também no site do SEMA. Nós temos 2 contas, podem fazer os depósitos. Agradecemos muito pelas ajudas antecipadamente, tem sido de extrema valia. Hoje nós vamos fazer o preparo do livro Minutos de Sabedoria, de Pastorino, e vamos fazer o estudo que tem por tema No Mundo Tereis Aflições. Então vamos para o preparo e depois fazer a nossa prece. É o capítulo 2 do livro Minutos de Sabedoria, em que Pastorino diz o seguinte: Deus está em toda parte, ao mesmo tempo, em redor de você, dentro de você. Jamais você está desamparado, nunca está só. Não permita que a mágoa o perturbe. Procure manter-se calmo para ouvir a voz silenciosa de Deus dentro de você. Assim, poderá superar todas as dificuldades que aparecerem em seu caminho e há de descobrir a verdade que existe em todas as coisas e pessoas. Então, que possamos lembrar que Deus está em toda parte, que nós nunca estamos só. Excelente lembrança no preparo de hoje. E agora, então, já um pouco mais pacificados, depois dos avisos, do preparo, vamos nos reunir, todos nós, numa prece, unir nossos corações, nossas mentes, rogando ao nosso Pai nas alturas, ao nosso querido Mestre Jesus, amigo de todas as horas, e a boa irmã Maria Angélica. Que possamos iniciar o nosso estudo da noite de hoje, que possamos ter as nossas percepções aclaradas, mantendo a atenção naquilo que será dito, para termos todos os benefícios, não só do esclarecimento, da informação, mas da assistência que os Espíritos proporcionam quando nós nos colocamos receptivos, numa posição favorável à intercessão poderosa que eles podem causar sobre nós. Que os bons espíritos, amigos dessa casa, possam sustentar o trabalho, o estudo, em prol de tantos de nós que precisamos desse esclarecimento. Que assim seja. Então, boa noite novamente. Hoje o nosso tema é um ensinamento de Jesus, que está no Evangelho de João, e diz: no mundo tereis aflições. E nós vamos refletir um pouquinho sobre esse ensinamento de Jesus, sobre essa frase, esse versículo, e pensar um pouquinho se ele está desatualizado, né? Se Jesus falou há 2000 anos e isso já passou, não tem mais valia para cada um de nós, ou se de repente ainda está endereçado aos nossos corações.
Então, a passagem é exatamente essa. Está no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, e João anotou que Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas animai-vos, eu venci o mundo. Esse é o versículo 33 do capítulo 16 de João. Mas da onde foi extraída essa passagem, né? Em que contexto Jesus falou isso e para quem Jesus falou isso? O capítulo 16 de João, ele inteiro, e os anteriores também, os mais recentes, são capítulos já da última ceia. Aquele momento, no início das celebrações da Páscoa, em que Jesus já em Jerusalém, para a sua última Páscoa entre nós, em que ele reúne os discípulos no cenáculo e nós percebemos que ali é como se ele fizesse um resumo e relembrando todos os seus ensinamentos que ele tinha compartilhado dos últimos 3 anos de messianato, junto não só aos discípulos, mas junto a tantos sofredores que conviveram com Jesus naquela época. E na última ceia, é como aquela aula de revisão geral de um grande professor antes de uma prova difícil que estaria para chegar. Jesus ali lava os pés dos discípulos, dando a lição da humildade, ele fala da videira verdadeira. Ali, naquele momento, ele fala do Consolador prometido que ele enviaria, pediria ao Pai que o Pai enviasse, que a gente sabe se tratar da doutrina espírita, que vem nos fazer lembrar e completar os ensinamentos de Jesus. Ali, ele prepara os discípulos porque ele estava já de partida. E ele deixa isso muito claro, que muito em breve ele não estaria mais com os discípulos. E aí ele, já no finalzinho, antes da oração final, ele fala: no mundo tereis aflições, mas animai-vos, coragem, eu venci o mundo. E o que será que nós fizemos com esse aviso de Jesus para todos nós? Será que nós registramos esse aviso? Será que essas palavras ecoam no nosso coração? Essa advertência que ele fez para os seus discípulos, e todos nós podemos receber essa advertência ou esse aviso como endereçados para nós mesmos? No mundo tereis aflições. Será que nós registramos isso? Ou será que nós esquecemos e passamos a agir, a viver e a pensar como se não fôssemos ter nenhum problema, né? Eu não me refiro só à pandemia, mas todos os nossos problemas. Será que de uma forma geral nós acabamos vivendo de forma automática e com uma pretensão, uma expectativa de que sempre nada vai nos atingir, que nós não vamos ser afetados por problemas nenhum, que nós somos blindados ou deveríamos ser blindados de todos os tipos de provas, expiações, de forma que quando elas nos atingem, uma grande frustração nos chega. E para alguns de nós, até mesmo uma revolta, esse coração é acometido porque ele não tem essa expectativa por não ter registrado as palavras do Mestre. Filhos, no mundo tereis aflições. Será que nós estamos pensando sobre esse assunto? E aí nós, espíritas, temos uma vantagem adicional sobre esse assunto. Porque o Espiritismo, que é o Consolador prometido por Jesus, ele veio nos fazer lembrar de tudo que Jesus falou. Me desculpem. Porque o Espiritismo, e nós temos a possibilidade de tê-lo, ele é o Consolador prometido por Jesus, que veio cumprir o seguinte papel: nos fazer lembrar de tudo que Jesus falou e complementar todos os seus ensinos. Então, nós que temos acesso à doutrina espírita, estamos sendo relembrados o tempo todo dos ensinamentos de Jesus, entre eles, das aflições. No mundo tereis aflições. Ou quando Jesus falou: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados.
Então nós temos acesso a essa doutrina que não só nos relembra essa advertência sobre as aflições, mas a doutrina nos abre um campo de visão, um ponto de vista fabuloso que nos faz enxergar o mundo de uma forma completamente diferente. A doutrina espírita ela nos fala sobre a existência de Deus e que ele é soberanamente justo e bom e, portanto, inteligência suprema, causa primeira de todas as coisas. E sendo Deus justo, bom e inteligência suprema, a gente já tem que partir do pressuposto de que está tudo certo. E é tudo bom e justo para cada um de nós, porque Deus regula todo o universo e suas leis regulam todo o universo. A doutrina espírita, ela nos fala sobre a imortalidade da alma, portanto, que a alma pré-existe ao berço e sobrevive à morte, à destruição desse corpo físico que é temporário, que é passageiro. E com esse conhecimento de que a alma pré-existe e sobrevive, nós entendemos que há muito mais além da matéria e precisamos considerar tudo isso ao analisarmos e avaliarmos as situações ou pensarmos sobre as pessoas, sobre a vida e sobre Deus. Entendemos com a doutrina espírita o objetivo da encarnação dos espíritos, que é atingir a perfeição. Mas também reconhecemos que se a encarnação é para nos fazer chegar à perfeição, não seria possível, não é possível chegar à perfeição numa única encarnação. E por isso são necessárias as múltiplas encarnações, as reencarnações, que nos dão oportunidades repetidas para irmos adquirindo habilidades, conhecimento, intelectualidade, moralidade, rumo à perfeição. A doutrina nos ensina que nós fomos todos criados simples e ignorantes, por amor desse Pai, com as mesmas condições, sem nenhum favorecimento, todos os espíritos criados do mesmo jeito, todos com a trajetória rumo à perfeição. E por isso, como somos simples e ignorantes e temos que evoluir, durante as reencarnações, nós vamos passando por experiências para adquirir a perfeição. E é aí que entra o ponto das aflições. Porque nós poderíamos caminhar apenas pelo amor. E somente pelo amor já seria suficiente, com as experiências e as vivências no amor, de adquirir todas as virtudes e chegarmos à perfeição. Mas, é claro, nós, por sermos simples e ignorantes no início da caminhada, cometemos equívocos que nos levam a reações, né? As ações trazem reações que, quando nós provocamos dor, quando provocamos aflição, quando transgredimos a lei de Deus, há um efeito de retorno para nós mesmos e nós precisamos, então, reparar, eventualmente, e nos reajustarmos com essa lei. Seja esse dano, essa falha, esse desvio nessa encarnação, ou mesmo em encarnações anteriores, muitas vezes nós não sabemos. E é por isso que a aflição precisa ser entendida com essa explicação da doutrina espírita como um benefício, como uma bênção, porque ela é uma ferramenta, ela é um degrau para a nossa evolução. Da mesma forma que uma tempestade, daquelas muito intensas durante a noite, limpa todos os miasmas, toda a poluição, ou grande parte da poluição atmosférica, fazendo o alvorecer de um novo dia mais limpo, mais leve, mais feliz, mas durante a tempestade e durante a turbulência dos raios, durante o barulho da água e durante a escuridão da noite, muitas vezes nós não conseguimos perceber, mas ela tem esse efeito regenerador, preparador de um novo dia que vai raiar na manhã seguinte. E então a gente precisa entender que a aflição ela é um recurso terapêutico e não um recurso punitivo.
Por isso Jesus diz: no mundo tereis aflições, mas coragem, animai-vos, porque ele venceu o mundo. E assim ele nos estimula a fazer também. Nós precisamos entender a aflição, então, como essa ferramenta, exatamente como a lapidação de um diamante bruto. Um diamante bruto, se não for lapidado, ele não vai virar essa estrela fulgurante que ele tem a capacidade de se tornar. E mesmo os metais, se eles não sofrerem a ação da alta temperatura, eles não vão ter a utilidade, o brilho e o valor que eles podem ter. Eles precisam passar por esse processo. Ou mesmo a madeira, ela precisa passar pelos instrumentos cortantes, muitas vezes, para que ela adquira e se torne um instrumento de utilidade para todos nós. Então nós precisamos, com essa visão, irmos mudando o enfoque, o entendimento sobre as aflições, e que é muito natural que após períodos de paz e de ordem, nós sejamos visitados por momentos de aflição para fazer esse impulso da nossa evolução. É claro que a aflição por si não faz isso, né? Nós precisamos saber aproveitar, aprender, não nos revoltar, buscar todas as soluções, e aí sim sairemos mais fortes de cada uma delas. Sejam as aflições individuais que estejamos passando, ou como nós agora estamos vivendo, aflições coletivas, flagelos coletivos, que também enviam-nos recado para a humanidade, para a nossa coletividade. Afinal de contas, nós estamos agora mais irmãos do que nunca, porque estamos todos sofrendo da mesma questão. E, sem dúvida alguma, tem esse proveito para que nós nos sintamos irmãos de todos. Não há mais distância pelo que estamos passando, de latitudes, de crenças, de cores, de etnias, de religiões, de grupos socioeconômicos. Estamos todos sujeitos a mesmo tipo de flagelo em todo o globo nesse momento. Isso deveria nos humanizar ainda mais, aumentar o nosso senso de fraternidade entre todos nós, porque somos filhos de um mesmo Pai. Portanto, irmãos, embora temporariamente com uma vestimenta carnal que aparentemente nos diferencia, ou até mesmo experiências transitórias em que nós temos uma profissão, uma nacionalidade, um idioma, uma religião que aparentemente nos diferencia, mas em essência somos todos filhos de Deus, filhos desse Pai amoroso, e a aflição nos convida para fazer esse momento de sair da zona do conforto. Quantos de nós estávamos tão distraídos, vivendo apenas a vida material, sem pensar em nada do espírito, sem pensar sequer na possibilidade do desencarne, como se fôssemos eternos, como se fôssemos durar para sempre, nós ou mesmo os nossos familiares, os nossos queridos, e na hora que nós somos visitados por uma pandemia de alta transmissibilidade, em que um elemento invisível pode estar presente em qualquer objeto e causa temor a muitas pessoas, é a ideia da finitude, a ideia da transitoriedade, a ideia de que realmente essa não é a vida verdadeira e que a felicidade não é deste mundo. E isso pega muita gente de surpresa, mesmo aqueles que já estavam estudando, conhecendo o Evangelho, a doutrina espírita, muitas vezes o vinham fazendo de forma muito automatizada, pouco refletida, pouco sentida, e nos sentimos muito surpreendidos ao sermos assaltados por uma notícia como essa. Então as aflições, elas devem ser entendidas como bem-vindas, desde que aproveitadas com calma, com resignação, com coragem, com entendimento de que servirão de alavanca para o nosso progresso individual ou para o nosso progresso como humanidade, como coletividade. Mas será que todas essas aflições são proveitosas? Será que
tudo que nós estamos chamando de aflição, seria considerado como uma bem-aventurança? Seríamos bem-aventurados por estarmos aflitos? A gente sabe que não. Porque nós acrescemos muitas aflições. Nós somamos novas aflições àquelas que nós deveríamos estar passando. As aflições que vêm com as apreensões, as aflições que vêm com o medo, com a falta da fé, com essa insegurança, as aflições que vêm com a antecipação, que nós queremos saber o que vai acontecer, já querer comprar antecipadamente um medicamento, já querer comprar antecipadamente um recurso diagnóstico, de monitorização. Nós acabamos acrescendo, aumentando a aflição. É claro que o espírita e o cristão, mesmo conscientes que a aflição nos atingirá, baterá à nossa porta e que ela em si é uma bem-aventurança se bem aproveitada, mas é claro que nós devemos tomar toda a cautela, toda a precaução, usar todos os meios possíveis para nos prevenir e, se for possível e da vontade de Deus, não adquirir essa mazela ou qualquer outra que venha nos visitar, mas sem o temor, confiante de que eu estou fazendo a minha parte. E se tiver que me atingir um querido ou a minha casa, seja feita, Senhor, a tua vontade e não a nossa. Não foi assim que Jesus nos ensinou na oração do Pai Nosso? Seja feita, Senhor, a vossa vontade. Mas é lícito que peçamos, que desejamos, que busquemos a saúde e o bem-estar de cada um de nós, das nossas famílias e dos nossos queridos, mas sem essa turbulência, sem esse agito que acaba acrescendo mais aflição, aquilo que poderia ser mais simples e, ao contrário, utilizarmos desse momento para extrairmos coisas boas de oportunidades que antes não estavam sendo olhadas. Muitos de nós agora estamos com maior convivência familiar, ficando mais em casa, não só nos dias de semana, mas nos finais de semana. Aquela questão do consumo muito mais reduzida por motivos óbvios, nos convidando a refletir o que é essencial, o que é supérfluo dentro dos conceitos de cada um. Não há uma medida única para todos, não é isso que estamos dizendo. Então, podermos extrair hábitos que antes estavam sendo tão deixados para trás, agora que temos um pouco mais de tempo, ou que estamos precisando dedicar à questão da família, da convivência, sem tantas distrações que nós tínhamos antes. Porque nós éramos bastante iludidos com muitas falsas verdades que agora foram escancaradas, que estão totalmente efêmeras e transitórias e pueris frente a uma situação como essa que nós somos convidados a pensar. E assim, meus amigos, quando nós refletimos sobre tudo isso, as aflições, os ensinamentos da doutrina e as ferramentas que ela nos confere para pensar e enxergar o mundo de um outro jeito, fica muito claro que temos que tirar das nossas mentes qualquer pensamento de fuga. Porque aqueles mais desesperados, especialmente os que não têm a bênção dos ensinamentos de Jesus, ao perceberem momentos como esse, vêm ideias da fuga dessa prova, ou fuga dessa expiação, que são caracterizadas num extremo como o suicídio, que é a desistência da vida e a gente perdeu uma oportunidade que é única de estarmos encarnados, que não devemos jamais encurtar uma encarnação. E aí um exemplo extremo pode ser esse. Então, que não fujamos, que confiemos na providência divina, que nada está errado, não tem o acaso. Se estamos encarnados nesse momento, nesse planeta, nessa cidade, nesse país, é porque é a melhor experiência encarnatória que nós poderíamos ter. Que não possamos passar pela nossa cabeça de uma gestante pensar num aborto porque acredita que vai estar protegendo
uma criança de nascer num meio em que sofre de uma mazela ou de uma pandemia? Jamais, irmãos, pensemos nisso. Porque se aquela criança veio na sua programação reencarnatória para encarnar naquele momento, naquele contexto, é porque é o melhor para aquele espírito, é o mais necessário para aquele espírito e para cada um que está vivenciando naquela família a experiência de uma gestação nesse momento. E o mesmo a gente pode falar sobre a eutanásia. Quantos podem, por equívoco, pensarem que é uma solução para os que estão extremamente graves ou supostamente sem solução ou com poucas chances, o abreviamento do sofrimento? Não pensemos desse jeito. Podemos e devemos sempre abreviar o sofrimento com medidas terapêuticas, de conforto, mas jamais encurtando a vida. Porque quem nos deu a vida foi o Pai e nós não temos o direito de retirá-la ou de encurtá-la, nem em nós mesmos, nem em nenhum de nossos semelhantes. Então pensemos nisso e coragem, animai-vos, disse o Mestre Jesus, no mundo tereis aflições. Que não nos sintamos tão surpreendidos como quem teve uma notícia absolutamente inesperada. É claro que a pandemia não era esperada, mas aflições de todos os gêneros nós já devíamos estar preparados. E se não estávamos, que agora nós possamos nos fortalecer na fé cristã, na fé espírita, para trazer essa fortaleza espiritual que vai nos ajudar a passar pelas turbulências, mas sem nos conturbarmos, como Jesus nos disse. Não se turbe o vosso coração, que Ele estaria conosco. E assim que nós possamos exercitar a entrega, a confiança, entender que Deus é que está no controle. E os seus prepostos, como Jesus cuida do planeta Terra, Ismael cuida do nosso Brasil, façamos sim a nossa parte. Mas nós não estamos no controle. Vamos sair desse papel que também nos faz sofrer tanto, de querer ter certeza que estamos controlando todo o ambiente e todas as questões que nós estamos vivendo agora de asepsia, que às vezes traz até mais malefícios mentais quando são feitos de forma exagerada e compulsiva. Vamos nos entregar, vamos ter a confiança, a resignação ativa, que é a atitude corajosa de entender o momento, buscar as soluções, mas aceitar, respirar e aceitar que seja feita, Pai, a sua vontade e não a nossa. E a fé espírita, nos explicada dessa forma assim tão clara, ela é tão interessante que tem uma comunicação de um espírito que eu vou ler rapidamente, que foi publicada na Revista Espírita de novembro de 1868, e esse espírito passava uma orientação a respeito de uma epidemia que assolava a ilha Maurício, na costa da África, ali perto de Madagascar. Foi uma epidemia, hoje a gente sabe que foi de malária, que praticamente dizimou a população. Exterminou quase a população da ilha Maurício. E olha aqui que o espírito Clélie Duplantier falou para o grupo de estudos de Kardec a respeito daquela epidemia. Vamos tentar nos transportar ou transportar essa mensagem para nós nos dias de hoje. Diz assim Clélie: sem dúvida é apavorante pensar em perigos dessa natureza, mas pelo fato de serem necessários, vejam, é preferível, em vez de esperá-los tremendo, preparar-se para enfrentá-los sem medo. Sejam quais forem os seus resultados. Para o materialista, é a morte horrível e o nada, por consequência. Para o espiritualista, e em particular para o espírita, que importa o que acontecer. Se escapar do perigo, a prova o encontrará sempre inabalável. Se morrer, o que conhece da outra vida, o espírita, falo-á encarar a passagem sem palidecer. Preparai-vos, pois, para tudo, e sejam quais forem a hora e a natureza do perigo,
compenetrai-vos desta verdade. A morte não é senão uma palavra vã, e não há nenhum sofrimento que as forças humanas não possam dominar. Então, foi a mensagem na Sociedade Espírita de Paris, numa reunião mediúnica, em 16 de outubro de 1868, que falava do temor daqueles habitantes da Ilha Maurício, e que pode perfeitamente se encaixar aqui entre nós. Nós pensarmos que o espírita, o espiritualista, em particular o espírita, como ele diz, a fé é inabalável e que deve encarar com naturalidade, sem temor, porque se sair bem, ok, se não, a morte não é o fim, ela é a continuação da vida. Não que nós desejemos, não é isso, porque o espírita sabe, reconhece que a encarnação é valiosíssima. Cada dia que a gente acorda no corpo ainda, merece um agradecimento ao Pai pelas oportunidades que se renovam, mas que em chegando o fim dessa temporada, que nós também aceitemos e roguemos ao Senhor a assistência. E é interessante que no livro Céu e Inferno, que também é um livro estudado aqui na nossa casa, nesse momento temporariamente interrompido o estudo, no capítulo 2, que é o temor da morte, tem um texto de Kardec que fala assim: por que os espíritas não têm medo da morte? E a gente às vezes tem até vergonha, né, de quando a gente lê essa passagem, porque a gente parece falar para o codificador assim: amigo Kardec, será que os espíritas realmente não têm medo da morte? Ou não deveriam os espíritas não terem medo da morte? Mas o codificador, ele fez uma afirmativa: por que os espíritas não têm medo da morte? E discorre do motivo de por que os espíritas não têm medo da morte. Então, que nós possamos refletir tanto sobre esse texto do codificador, e vale a pena lermos capítulo 2 da primeira parte do Céu e Inferno, quanto essa mensagem do espírito Clélie, falando àqueles que estavam com medo da epidemia na Ilha Maurício. Porque, no fundo, gente, as aflições, elas acabam simbolizando a dor que apenas nos atinge porque em algum momento nós abandonamos a estrada do amor. Porque o amor, ele é o antídoto para todas as causas de sofrimento. Mas quando nós nos afastamos do amor, a dor, a aflição, o sofrimento, ele nos convida a retomarmos a estrada do amor, a opção pelo amor, porque nós vivíamos distraídos. E quando Jesus falou isso para a gente na última ceia, ele também falou outra coisa. Ele disse: tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. É o João 16, não é o 33. Tenho-vos falado essas coisas para que tenhais paz em mim. E a gente pensa assim: puxa, mestre, você acabou de dizer que nós teremos aflição no mundo, e como que nós vamos ter paz sabendo disso? Mas é porque, na verdade, nós temos um conceito errado do que é paz. De uma forma geral, quando nós pensamos em paz, de uma forma geral, não todos, nós imaginamos que paz é a ausência de problemas. Nós imaginamos que paz é aquele sossego, aquela tranquilidade que, no fundo, às vezes é inatividade, é ociosidade, é desperdício de tempo. E nós sabemos que, pelas comunicações espíritas, que muitos espíritas, ao chegarem do outro lado da vida, relatam o sofrimento, o remorso pelo tempo perdido, pela oportunidade mal utilizada, tendo a bênção do conhecimento espírita e não aproveitando tudo que poderia ser aproveitado. Nós muitas vezes confundimos e achamos que paz são salários altos, prestígio no mundo, é poder, então que está tudo bem, está tudo em paz. Mas, na verdade, a paz com o Cristo não é essa. Por isso que ele falou para a gente... Por isso que ele falou para a gente, também no capítulo 14 de João, que é ainda a última ceia, ele falou assim: deixo-vos a paz, a minha paz vos dou, mas eu não vos dou como o mundo a dá, não se turbe o vosso coração,
nem se atemorize. Então, nessa passagem a gente já vê que a paz de Jesus não é a paz do mundo. Então, eu não vos dou como o mundo a dá. Não se turbe o vosso coração. A paz de Jesus é a paz da consciência tranquila. A paz de Jesus é a paz daquele que está em serviço pelo bem, em serviço pela sua reforma íntima, interior, em serviço constante pela transformação de si mesmo para cooperar na transformação da humanidade. É uma paz com lutas, é uma paz com provas bem aproveitadas, com aflições agradecidas e lutando para que elas passem, mas é perfeitamente possível a paz do Cristo em nossos corações, mesmo com toda a turbulência externa. Por isso ele diz, não se turbe o vosso coração. Podem ter todas as turbulências externas, mas se nós nos mantivermos ligados a Jesus, à espiritualidade amiga, nós temos condição de passar com muito menos turbulência do que muitos passam, porque muitos se permitem que tudo isso entre no seu campo mental, causando muito mais estrago do que aquele que precisaria ter. Então é totalmente possível estar em paz, mesmo em momentos de aflição. E a gente não pode se enganar, lembrando os ensinamentos da doutrina espírita, que reencarnando num planeta como a Terra, um planeta de expiações e de provas, nós sabemos que nós temos outros tipos de mundo para outros tipos de habitantes, nós ainda precisamos estar aqui, porque é essa faixa de evolução que nós nos encontramos, então nós precisamos estar nesse tipo de cenário. A gente sabe que a encarnação num planeta como a Terra, ela tem características de um hospital, de uma escola, de uma oficina de trabalho e de muitas vezes de uma penitenciária para espíritos muito endividados, que acabam se encarcerando durante uma experiência mais dolorosa, seja num corpo paralítico ou em experiências muito críticas. Mas nós, de novo, nos iludimos e achamos que ao invés de uma carteira de trabalho, que é o que Jesus nos convida a fazer na Terra, nós achamos que viemos com um passaporte só para passear, conhecer novos lugares, só festejar. Nós nos enganamos e achamos que ao invés de um hospital deveríamos estar num spa, só ali com massagem, com uma alimentação e pegando sol, com todas as mordomias. Nós achamos que a escola é uma colônia de férias e que ali é só para brincar, só passatempo, diversão com os amigos, mas não é. Podemos sim ter momentos em que fases mais tranquilas, mas é da natureza, do nosso estado evolutivo, e é bem-vindo que nós sejamos visitados pela dor, que não necessariamente tem que ser um sofrimento, que eu posso encarar dessa forma positiva e corajosa. Animai-vos, disse Jesus, entendendo como um doente que precisa entrar no hospital, se submeter a uma cirurgia, muitas vezes dolorosa, uma recuperação difícil, para depois sair muito melhor. Ou como um aluno que ingressa numa escola e tem suas rotinas, tem os estudos, tem as provas, alguns professores mais ásperos, outros professores mais dóceis, mas que o objetivo final é o aprendizado, é sair dali graduado, mais capacitado para enfrentar novos desafios da vida. Essa é a proposta da nossa encarnação e a nossa carteira de trabalho, que nós precisamos fazer isso não só para nós mesmos, mas servindo o tempo todo o nosso próximo. E quando Jesus então falou, nessa passagem que nós estamos estudando hoje, no mundo tereis aflições, animai-vos, ou coragem, dependendo da tradução, e diz, eu venci o mundo. Reparemos que ele falou, eu venci o mundo, e não eu venci no mundo. E de novo, Jesus nos convida a essa reflexão de que é possível ter aflição, porque no mundo terão aflições, ele nos advertiu, que apesar das aflições temos coragem, está no mesmo versículo, animai-vos, e ele complementa, eu venci o mundo. Por que ele fala isso?
Será que ele fala que porque ele quer ostentar a vitória dele sobre o mundo? Claro que não. Ele quer nos ensinar. Lembrem-se, isso foi um momento ali, nas últimas palavras da última reunião que ele teve com os seus discípulos. Logo depois disso, ele faz a oração e vai para o horto ali, naquele jardim, onde acontece ali a prisão e todo o restante daqueles últimos momentos tão lamentáveis e dolorosos que a gente sabe que aconteceram para todos nós como humanidade, né? Mas também necessários, e tiramos disso muitos aprendizados e muitas lições imortais. Mas por que ele fala isso? Que ele venceu o mundo. Porque cada discípulo pensaria como Jesus venceu o mundo, não é? Ele venceu o mundo ou venceu no mundo? Porque para nós, nos dias de hoje, quando a gente pensa em alguém que venceu, o que nós imaginamos? O que vem à nossa cabeça? O poder, a riqueza, a saúde, o prestígio, popularidade. E o que Jesus... Como foi a passagem de Jesus pelo mundo? Que foi vitoriosa e ele venceu o mundo. É a questão desse mundo interior. Quando nós dominamos as nossas más inclinações, quando nós dominamos o medo, quando nós estamos em harmonia com a lei divina e, obviamente, o Espírito Crístico sendo um com o Pai, o domínio, porque o Espírito puro não sofre influência da matéria. Os imperfeitos sofrem muita influência da matéria, os bons já sofrem menos, os puros não sofrem. Então há um domínio, inclusive o domínio sobre o fluido, por isso os milagres, como nós chamamos. Jesus vence o mundo porque ele passa pelo mundo sem causar uma dor, sem causar tristeza, ao contrário. Ao contrário dos vencedores do mundo, de pompas e glórias e festejos, ele nasce numa manjedoura, numa família pobre, filho de um carpinteiro, aprende o ofício do seu pai na carpintaria com muita humildade, apesar de governador espiritual do planeta Espírito Puro, ele se submete àquele contexto sem nenhum problema. Ele convive com as pessoas mais simples, pescadores, ingressa na barca dos pescadores, não procura o púlpito de ouro para falar. Ele fala na beira do lago de Genezaré, ele fala por todas as ruas, ele sobe ao monte para poder falar, ele usa elementos muito simples da natureza e daquele cotidiano para ensinar. Jesus venceu o mundo porque, apesar de ter sido traído por um de seus amigos, por um equívoco, uma ilusão de um dos seus discípulos, de ter sido crucificado, de ter sido condenado à morte por tantos, ele ainda assim roga ao Pai, que o Pai perdoe a todos aqueles que não sabiam o que estavam fazendo, e nos instantes finais pede a um dos anjos do Senhor que vá socorrer Judas, que estava cometendo um desatino por arrependimento profundo ao que havia feito. Essa é a vitória do mundo. Essa é a vitória que Jesus nos convida. Não é a vitória externa, é a vitória sobre o homem velho. Somos nós vencermos a cada dia, porque a cada dia nós temos uma batalha íntima de irmos vencendo as nossas imperfeições e irmos fazendo de forma mais assertiva, mais acertada. É essa a vitória que o Mestre nos chama para termos coragem de buscar, não nos compararmos com ninguém, mas nós termos como comparação nós mesmos, o eu de ontem, e a obrigação do esforço. O esforço, nem sempre conseguimos plenamente, mas que a cada dia esse esforço para que sejamos melhores e que possamos assim vencer o mundo também, esse mundo interior que ainda tem tantas sombras, mas que nós possamos ir vencendo e provocando a iluminação a cada dia com a ajuda desse Mestre querido. Que possamos, meus amigos, guardar essas palavras de Jesus,
de coragem, de força, de entusiasmo, sabendo das aflições, mas com ânimo, porque é possível vencer o mundo com as orientações, os exemplos e a amizade de Jesus próximo de cada um de nós. Que fiquemos com Deus e façamos a nossa prece. E assim, querido Mestre, amigo de todas as horas, orientador de todos os momentos, doador de bênçãos desse planeta, agradecemos a misericórdia de Deus que nos concedeu a possibilidade de conhecermos, de ouvirmos e de relembrarmos, se possível, diariamente, as orientações seguras e amorosas da doutrina espírita, que são o cristianismo redivivo. Que possamos guardar em nossos corações, nos mantermos vigilantes, que possamos manter as boas práticas de oração diária, intensificada, meditação, do Evangelho no lar, que possamos ser mais amorosos conosco mesmos, com os nossos erros, o auto-perdão, mas também com os nossos amigos, nossos familiares. E, por favor, Senhor, ajudai a sermos igualmente amorosos com aqueles que ainda não nos querem bem. Agradecemos muito a essa casa, a essa irmã querida. Que a direção material da casa esteja muito amparada para conduzir os trabalhos nesse momento tão extremo de provas, mas que nós, com a presença de Jesus, passaremos com alegria, porque confiamos que o Senhor é nosso pastor e nada há de nos faltar. Que assim seja, graças a Deus.